E agora nós vamos falar um pouco a respeito dos efeitos climáticos nas áreas de produção do país. E o país, mais uma vez, ou em mais uma condição, tem divisões muito claras. Há uma concentração de umidade na parte norte, centro-norte do país. O centro-sul, ou pelo menos parte dele, chove bem menos, e já há preocupação com seca em alguns estados do sul do Brasil e também do centro-sul, em especial com queda de produtividade para a soja que está nos campos no Rio Grande do Sul, em parte do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Para falar a respeito deste tema e de como que fator climático relaciona com a agricultura e se esse Laninha está ou não está instalado, nós vamos conversar agora com Felipe Reis, que participa desta edição de Agricultura BR e fala com a gente, responde algumas perguntas a respeito do tema. Felipe, obrigado pela sua participação, por estar conosco, e nós estamos tendo aí um cenário, numa campanha 24-25, em que a expectativa é de grande colheita, e isso não muda, mas com algumas quedas de produtividade, não sei dizer já se é pontual ou não, mas quedas de produtividade que não vão ser revertidas em alguns estados por estresse hídrico. Como é que estão os efeitos do Laninha, se é que é o Laninha, sobre as áreas de produção do Brasil de uma maneira geral? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, a gente tem visto aí uma seca intensa em parte do Brasil, centro-sul, sul do país, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles têm sofrido muito com a seca. Mato Grosso do Sul, até mesmo um pouco pior, porque diferente desses outros estados, as temperaturas em Mato Grosso do Sul estão acima da média. Quando a gente tem um calor um pouco mais intenso, como tem sido esses últimos dias em Mato Grosso do Sul, a evapotranspiração aumenta e isso ajuda, associado à seca, à baixa precipitação, a diminuir ainda mais a umidade do solo, que está em patamar muito baixo já no estado. Tá? Porém, este fator, embora seja muito similar aos efeitos do Laninha, pode ser que não seja diretamente relacionado ao Laninha. Por exemplo, o Centro Meteorológico Australiano coloca aí como um limite para início do Laninha temperaturas na região ali chamada de Ninho 3.4, uma região localizada no Oceano Pacífico. Essa temperatura da superfície do Oceano Pacífico tem que estar 0,8 graus Celsius abaixo da normalidade ou mais intenso do que isso. Já o NOAA, um pouco mais conhecido, ele coloca esse gatilho, vamos dizer assim, com 0,5. Então, 0,5 acima da normalidade é o Ninho, 0,5 abaixo da normalidade, Laninha. No trimestre outubro, novembro, dezembro, o NOAA soltou que as temperaturas nessa região estavam em torno de 0,4 abaixo da normalidade. Então, bem próximo do início da Laninha, mas mesmo que agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, esse novo trimestre fique consolidado com Laninha, ainda assim é de baixa intensidade, certo? E tem que lembrar que o Rio Grande do Sul já teve um ano muito positivo com Laninha ativo, porém era uma Laninha de baixa intensidade, tá? Então, provavelmente, estes efeitos, este cenário climático se deve a outros fatores, tá? Mas quando a gente fala de produção agrícola, realmente o Sul está sendo, mais uma vez, castigado pela seca nessas últimas semanas, principalmente desde 20 de dezembro. E há um cenário que mostre alguma mudança nesses fatores que você citou agora, Felipe, em relação ao sul do país e sul de Mato Grosso do Sul? Sim, nós aqui da Ervilha Agro, nós trabalhamos com dois modelos meteorológicos, né? O ECMWF, sigla, que é o modelo europeu, e o GFS, que é o modelo americano. Tá? Ambos modelos mostram que para os próximos dias já as chuvas devem voltar a aparecer no sul do país, principalmente no Paraná. O modelo europeu ainda mostra chuvas abaixo da média para o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, mas chuvas acima da média para o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas. Já o modelo americano está mais otimista e também mostra chuvas acima da média para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Porém, é claro que isso vai ajudar a reduzir o estresse hídrico e melhorar a situação das lavouras, mas já há algumas situações, alguns campos onde todo o potencial produtivo não vai ser atingido. Já temos uma estimativa de produtividade abaixo do que poderia se esperar caso tudo ocorresse bem. E isso ocorre principalmente, falando do Paraná, no oeste paranaense, e falando aí do Rio Grande do Sul, basicamente quase que todo o estado. Felipe, as situações que nós temos no Brasil, tanto onde está chovendo pouco quanto onde está chovendo muito, ele mexe de uma maneira determinante com a umidade de solo, né? Onde está seco, né? Tem que saber também como é que está o solo nessas regiões que a gente citou agora. Por outro lado, nós temos parte do Brasil recebendo grandes precipitações, como em áreas produtoras, como Mato Grosso, parte do Mato Grosso, Goiás. Goiás passou uma semana praticamente inteira chuvosa no estado todo. Minas Gerais, inclusive áreas de produção de café, com desabamento em algumas regiões. Bahia também chovendo muito. Nestes cenários, como é que está a umidade do solo, tanto sobre o aspecto de faltar, quanto no aspecto de estar muito, né, uma quantidade muito grande que acaba atrapalhando a produção e também a vida das pessoas de uma maneira geral? Bom, primeiramente falando do sul do país, onde a gente tem um déficit hídrico e a umidade do solo está bem abaixo da média. Se a gente comparar o dia hoje, 15 de janeiro, com a previsão ali para 29 de janeiro, que é a maior estimativa, a maior previsão que nós temos, o último dia da nossa previsão, a gente observa que a previsão aponta um aumento considerável da umidade do solo para o Rio Grande do Sul, para o Paraná principalmente, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Isso vai ser positivo para as lavouras, embora aí já haja uma perda de potencial. Isso vai reduzir a perda de potencial, mas nós já temos aí algum impacto negativo sim da seca. Para os estados onde está ocorrendo muitas chuvas, algumas áreas de Goiás, da Bahia, de Minas, o excesso de chuvas pode aí reduzir a qualidade das culturas, né, da soja, do milho. Então a gente tem que acompanhar muito bem o que está acontecendo, porque ele pode reduzir, porém, se for chuvas pontuais e não forem tão expressivas, né, não tivermos chuvas acima de 20, 25, 30 milímetros num dia apenas, isso vai resultar num grande aumento da umidade do solo, e chuvas volumosas, assim, obviamente, nós temos nuvens, e aí tem uma cobertura de nuvens, tem menor radiação solar. A planta ela precisa não apenas de chuva, mas também de água, mas também de sol, de luminosidade solar para se desenvolver. Se as chuvas forem volumosas, acima de 20, 25 milímetros, durante 7, 10 ou mais dias, aí a gente vai ter uma baixa radiação solar, um excesso de chuvas impactando e reduzindo o potencial produtivo nessas áreas. Mas é bem provável que seja, em algumas regiões, algo mais pontual e que não afete significativamente a produção nacional como um todo. Pode reduzir um pouquinho, mas isso vai ser um problema mais para algumas fazendas do que para o estado como um todo. Muito bem, e para encerrarmos aqui, vou fazer uma pergunta mais sul-americana, já que nós estamos com previsões de safra muito interessantes, cheias, no Brasil, na Argentina e também no Paraguai, né, que são os 3 principais players da América do Sul. Em relação à Argentina, Paraguai, como é que está essa situação de laninha ou efeitos de laninha sobre essas áreas de produção? O cenário que nós observamos no sul do Brasil, também observamos ele no Paraguai e na Argentina. Tá? A Argentina a gente acompanha um pouco mais de perto, até mesmo pela importância da produção de milho e soja dentro da produção sul-americana e mundial, e a situação na Argentina tem ficado um pouco mais dramática nos últimos dias. Tá? A nossa estimativa mais pessimista, vamos dizer assim, para a soja, produção de soja no país, seria de 44 milhões de toneladas. Tá? Hoje a gente trabalha em torno de 50, mas se a seca continuar, essa quebra pode aumentar. A gente começou com 52 milhões de toneladas, reduzimos para 51, 50, e uma visão mais pessimista, extrapolando, prevendo de que a seca possa continuar, reduziria em mais 6 milhões a produção de soja
no país, e de milho seria ali em torno de 40,5 milhões de toneladas, ou seja, uma quebra muito significante frente ao que o USDA está estimando, 52 milhões de toneladas para a soja, 51 milhões de toneladas para o milho. O tamanho da quebra a gente ainda não sabe, mas é de fato que os outros modelos, as outras estimativas devem aí reduzir as suas projeções, principalmente se o cenário continuar assim. A grande questão é o quão grande pode ser a quebra ali na Argentina. Não deve ser uma quebra significante, como a gente viu em alguns anos recentes, mas, assim como no sul do Brasil, eles também não vão atingir todo o seu potencial produtivo.